Pessoal, e agora uma dúvida muito frequente, principalmente para quem está iniciando no mundo de ações, que é sobre o tag along. Tag along realmente faz diferença? O que que significa na prática esse tag along? Bom, se você nunca viu falar em tag along, o tag along nada mais é do que um direito dos acionistas minoritários em caso de venda do controle da empresa. Em curtas palavras, o que que significa? Supondo o exemplo de Petrobras, um exemplo hipotético. Você é acionista da Petrobras e o controlador da Petrobras, nesse caso, o governo, decide vender essa empresa para um terceiro, para outra empresa. Enfim, você, como acionista minoritário, concorda que você não terá um poder de decisão, você não vai conseguir influenciar nessa tomada de decisão de venda da empresa. Então, nesse caso, você acaba sendo tomado pela decisão que vem lá de cima, e isso às vezes pode não ser tão favorável assim. Por exemplo, o governo ele pode vender, eu estou usando um exemplo totalmente hipotético, tá, pessoal? Funciona para qualquer ativo. Mas o acionista controlador da empresa pode vender essa empresa por um preço X e quem for acionista minoritário não receber esse mesmo valor. Supondo a ação vale R$ 30 e o novo comprador vai te oferecer aí o valor de R$ 28 se você quiser vender. Você é obrigado a vender? Não, mas se você fica com essa ação, às vezes ela pode sair da bolsa, não ter tanta liquidez e você acabar ficando ali com aquele ativo parado, entre aspas, sem poder ter a mesma negociação. São raros os casos, mas na teoria isso pode acontecer e é algo que o tag along traz essa segurança adicional, porque o tag along ele garante que esses investidores minoritários, nós no caso, a maioria de nós que investe, tenha uma condição um pouquinho mais semelhante quando comparado à condição que o controlador principal recebe. Então, por exemplo, no Brasil, as ações ordinárias que vimos ali atrás, que são final 3, elas têm a proteção mínima de 80% caso isso ocorra, podendo chegar a 100%. Já as ações preferenciais, muitas das vezes esse direito não existe. Então, por exemplo, numa ação ordinária que tem 100% de tag along, aquele valor que o controlador irá receber quando vender a empresa, você receberá também. Então você está tranquilo, porque você sabe que o controlador não vai vender a empresa de graça. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, ele vende essa empresa acima da cotação de mercado. Porque se fosse vender pela cotação de mercado, era só ele ir lá fazer uma ordem de venda e aguardar até que todos os seus ativos, até que todos os seus papéis que ele tem em controle sejam vendidos. Mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Às vezes eles vendem essa porcentagem de controle da empresa por um valor acima da cotação de mercado e quem não tem tag along, os acionistas minoritários acabam vendendo por um valor bem abaixo quando comparado ao controlador. Então, nesse caso, o tag along de fato ele é muito positivo nesse sentido. Ele defende os acionistas minoritários. Saber se a empresa oferece tag along com certeza traz uma segurança adicional ao investidor. Mas como sabermos se a empresa tem tag along, se não tem e se de fato na prática para nós isso é importante ou não na tomada de decisão? Sabemos que se a ação tem tag along de 100%, ela traz essa segurança a mais. Mas vale a pena deixar uma ação de lado caso ela não tenha o tag along? É isso que vamos descobrir. Mas antes, nós precisamos entender os segmentos de listagem. O que são segmentos de listagem? Segmentos de listagem ou níveis de governança da B3 foram criados para aumentar a transparência e proteção ao investidor. Então, atualmente temos vários níveis de listagem, mas os mais comuns são o nível 1, nível 2 e nível novo mercado. O nível 1 há exigências básicas de divulgação, mas sem tag along adicional. Então, quando você for acessar uma empresa, por exemplo, até mesmo no Status Invest, que ele traz essa informação para vocês também. Vocês vão perceber que uma empresa é nível 1 de segmento de listagem, de cara você já vai saber que ela não tem tag along adicional e na maioria das vezes o seu nível de governança vai ser um nível um pouquinho mais básico. Isso na prática, bem lá no final, quando falamos de negociação, preço justo da empresa, eu considero que não tem uma influência tão relevante assim. Claro que quanto mais, por exemplo, vocês vão perceber que o novo mercado é o nível mais avançado. Quanto mais avançado, melhor. Mas particularmente, se uma empresa está no nível 1, e veremos que tem grandes e excelentes empresas que são nível 1 no segmento de listagem, isso particularmente eu não considero um problema propriamente dito. O nível 2, ele já começa a ter um pouco mais de direitos quando comparado ao nível 1,
com tag along de 100% para aquelas ações que são ordinárias e 80% para as preferenciais. Então não basta que a empresa esteja no nível 2. Você pode comprar ação preferencial e ela ainda não ter 100%, ela ter só 80% de tag along. Então tem essa diferenciação que você tem que ficar de olho. E o novo mercado, que é o nível mais rigoroso de governança corporativa. Nesse caso, só permite ações ordinárias e garante 100% de tag along em todos os casos. Então, de forma resumida, coloquei uma tabelinha aqui. Vocês vão perceber que se vocês quiserem buscar mais a fundo, isso aqui já é um conteúdo um pouco mais teórico, mais focado para quem busca certificações financeiras. Eu, particularmente, não considero isso tão importante para você que está iniciando agora, mas fica a sugestão. Se quiser detalhar um pouco mais, tem outros mais níveis de listagem e também cada nível possui outras particularidades, seja como a forma de divulgação do resultado e assim por diante. Mas de forma resumida, as principais informações. O nível 1 tem ações preferenciais e ordinárias, tem tag along, no caso, de 80% para as ações ordinárias. O conselho de administração deve ser composto por no mínimo 3 membros, transparência e divulgação apenas informações básicas e compromisso com minoritários, proteção limitada. Um dos níveis mais básicos, então. O nível 2 já começa a ser um pouquinho mais vantajoso. Ele tem tanto ações ordinárias e preferenciais também, possui 100% de tag along, nesse caso, para ações ordinárias e 80% para preferenciais. O conselho é no mínimo de 5 membros, sendo um mandato de até 2 anos. Aí vocês começam a entender que um conselho de administração com 5 membros começa a trazer um pouco mais de segurança, visto que é difícil, às vezes, ter alguma manipulação de mercado entre 5 pessoas quando comparado a 3 pessoas. Convenhamos que é muito fácil, muito mais fácil entrar em um acordo de manipulação, em um caso extremamente hipotético, estou citando aqui, mas é muito mais fácil com 3 membros do conselho do que com 5. Então, nesse caso, também se torna um ponto positivo. Mais exigências nas transparências de divulgações e também maior proteção para minoritários. E o nível novo mercado, que seria o nível mais avançado, somente tem ações ordinárias, garantindo 100% de tag along, mínimo de 5 membros também, regras mais rígidas de divulgação de resultados e máxima proteção e governança reforçada. Então, de fato, empresas que estão no novo mercado, elas possuem realmente algo mais rigoroso quando comparado às demais, quando falamos em transparência, divulgação e segurança de minoritários. E aqui dando um pequeno exemplo para vocês entenderem melhor na prática, e aqui já dando também a minha opinião. Hoje, o nível 1, por exemplo, que seria um dos níveis mais baixos, eles contam com Itaú e Eletrobras. Eu citei 2 exemplos, mas tem vários. Duas excelentes e grandes empresas, muito relevantes hoje na Bolsa de Valores e que estão no nível 1 de listagem. No nível 2, já temos Petrobras e Taesa. E no novo mercado, que seria o melhor dos níveis, teríamos Vale e B3. O que eu quero trazer com isso, pessoal? É importante ter tag along ou ser novo mercado, ou ter o segmento de listagem no novo mercado? É importante. É totalmente diferencial na sua análise uma empresa estar no nível 1 ou no novo mercado? Eu como investidor, não considero tão relevante assim. Ah, Rodrigo, mas se a Eletrobras fechar o capital, você não garante 100%. De fato, não tenho a garantia que eu vou receber 100%, como é o caso da Vale 3, por exemplo, se ela fecha o capital, se o controle é vendido. Mas eu, particularmente, eu invisto em empresas que dificilmente vai acontecer isso. Não é impossível, claro, mas convenhamos, o Itaú é difícil vender o controle acionário de Itaú, e se vender, você ter a chance de receber muito menos, porque isso seria como se fosse um tiro no pé da empresa, ainda mais se ela continuasse sendo operada em bolsa de valores. Então, mesmo que num exemplo totalmente aleatório, o Itaú fosse vendido e fosse comprado boa parte das ações, mas eles não iriam pagar um valor muito, muito abaixo do valor de mercado. Então, o risco ele existe, de fato, na teoria você não teria garantia nenhuma nesse caso, ainda mais se fosse, por exemplo, uma ação preferencial, mas como eu disse, não é por causa disso que eu não vou investir em Itaú, que é uma das melhores ações do setor bancário e uma das que mais pagam dividendos e tem retorno em longo prazo. Da mesma forma, Eletrobras, da mesma forma, Petrobras e assim por diante, pessoal. Então, é algo que muita gente cria um alvoroço que, na minha visão, é acima do que realmente de fato acontece. Por exemplo, hoje eu não invisto em Eletrobras porque a Eletrobras não tem tag along.
Tudo bem, é uma opção tua e realmente eu concordo contigo que é um risco que eu, como investidor da Eletrobras, estou correndo. Mas eu não me deixo levar por isso. Às vezes você vai investir numa empresa que não traz tanto lucro, que não traz tanto retorno ao acionista, só porque ela está no novo mercado e vai deixar de lado uma excelente opção, como é o próprio caso desses exemplos que eu citei, somente por elas estarem listadas em um segmento um pouquinho mais abaixo, que é, no caso, o nível 1 ou o nível 2. Essa é a minha opinião, cada um tem uma opinião. Já vi gente falando que só investe nas empresas que têm TH long, não tem problema nenhum, mas é uma opinião minha hoje que eu falo como investidor. E aonde que eu tenho acesso a esses dados, pessoal? Diretamente no Status Invest também. Por exemplo, estou acessando a plataforma do Status Invest com o ativo da CEMIG, que iremos abordar de forma mais detalhada agora nos próximos vídeos. Nesse caso, você desce a tela e logo aqui abaixo na aba Geral, até se você quiser clicar diretamente aqui em cima, você vai ter o segmento de listagem. CEMIG, até mesmo eu não coloquei no slide, mas ela ficaria ao lado de Itaú e ao lado de Eletrobras, como sendo um dos menores níveis de listagem, digamos assim. E não é por causa disso que a empresa vai deixar de trazer retornos aos acionistas. Tem o risco? Tem o risco, mas volto a dizer, eu particularmente não levo tanto em consideração assim. Vocês verão que tem um grande número de excelentes empresas que estão no nível 1, no nível 2 do segmento de listagem. Mas, claro, cabe você decidir se vale a pena ou não comprar determinadas ações que não possuem pega longa, como é o caso da CEMIG, até aqui fica discriminado, se vale a pena ou não incluir no seu portfólio. Vou usar o caso da B3, só para vocês entenderem. A B3SA3, clicando em geral, ela está no novo mercado, e se voltarmos aqui à tela, vai ter também o tag along, 100% de tag along. Então aqui, tag along é a proteção legal concedida aos acionistas ordinários minoritários em operações de venda do controle da sociedade. Nesse caso, você teria 100% de segurança que você receberia um valor atrativo caso a B3 fosse vendida, caso o controle acionário da empresa fosse vendido.